Bom dia a todos. Estamos dando início, então, à nossa aula síncrona do dia 22 de novembro de 2021, às 7 horas da manhã. Aguardamos os acadêmicos para poder adentrar ao início da nossa sala, para começarmos a nossa aula. Bom dia. Bem? Bom dia, Daniela. Quanto tempo? Tudo bem, você? Tudo bem, senhor. Como é que tá? Ah, estamos bem. Estamos bem. Achei que nem ia aparecer ninguém hoje de novo. Meu Deus. Tudo bem com você? Graças a Deus. O senhor tá bem? Tranquilo, tranquilo. Eu não vou perder tempo não, viu, Daniela? Já vou dar início, Tá porque eu quero certo. finalizar essa parte já da unidade 2, porque, na verdade, hoje eu vou fazer a segunda avaliação com vocês e como já tem aulas gravadas aí também para trás, tá? É só Uhum. recapitular, Tá ok? certo. E aí é só que essa avaliação vai até quarta-feira. Por quê? Porque na quinta até domingo eu vou fazer uma nova avaliação para aqueles alunos que não fizeram nem a primeira nem a segunda prova, vamos dizer assim, tá? Vai Tá ser bom. a junção da unidade 1 e 2, que vai dar início então na quinta-feira, que vai até domingo. Então essa Uhum. avaliação vai ser mais curta. Então vai começar hoje e vai até quarta-feira às 23h59, tá? Tá bom. Então só para a gente finalizar,
E eu já vou colocar também para a imagem aqui do slide aqui para facilitar a nossa aula de hoje aqui. Para finalizar justamente isso, tá? Tá bom. Um pouquinho. Apareceu aí, né? Direito ao nome. Sim. Tá. Uhum. Nós estamos falando sobre direito da personalidade esse capítulo, na verdade, tá? Ele vai falar sobre algumas situações que ficam inerentes a cada pessoa, ou seja, restrita à pessoa em si, tá? E uma delas que a gente tem que finalizar aqui é referente ao nome que a pessoa possui, né? Que nome nada mais é que é um sinal exterior que está colocado lá, né? Para identificar a pessoa, junto não só à família ao qual ele pertence, né? Mas perante também a sociedade, ok? Então, o nome tem um valor muito, muito valioso para o direito, tá? Ninguém pode denegrir, ninguém pode ofender referente ao nome que a pessoa possui. Uma vez que alguém se sinta lesado, prejudicado, né, referente à ofensa que recebeu referente ao seu nome, essa pessoa pode pleitear alguma forma de indenização, seja de forma, né, por danos materiais ou danos morais também nesse sentido, ok? Então o nome tem esse peso, né? Isso vale não só para a pessoa física, mas para a pessoa jurídica também, porque ninguém pode também sair ofendendo algum estabelecimento comercial, né? E sem o devido processo legal referente a isso. Então tem que ser muito bem, né, explanada essa situação, né, em termos de responsabilidade ao nome que a pessoa possui nesse sentido. Então o artigo 16 diz o seguinte: toda pessoa tem o direito ao nome, nele compreendidos tanto o prenome e o sobrenome. Aqui a gente vai determinar algumas denominações que pertencem ao nome, tá? Uma delas que está colocado lá, o prenome. O que é o prenome? Está dizendo lá, é o nome do indivíduo, é o primeiro nome, é o que identifica a pessoa, tá? João, Maria, Marcelo, né? E assim por diante, tá? Daniela. Então, isso que vai identificar a pessoa em primeiro momento, né? O que identifica o nome do indivíduo em si, tá? É o prenome. Além do prenome, nós temos o patronímico, que está escrito lá. O que é o patronímico? Nada mais é que o sobrenome. O que é o sobrenome? É um nome de família, identifica a pessoa na família a qual ele pertence. No meu caso, né, Gasparini. No seu, Silva. E assim vai, né? Cada qual vai ter uma identificação do seu patronímico referente ao grupo de pessoas familiar ao qual ele pertence, ok? Além do patronímico, nós temos também o chamado agnome. Tá? O que é um gnome significa? Está lá, sinal distintivo para diferenciar parentes com o mesmo nome. Tá? É que não foi complementado lá, mas diferenciar parentes com o mesmo nome. Exemplo, Júnior, filho, neto, sobrinho, primeiro, segundo. Então vamos supor que eu tenho algum filho, né, com o mesmo nome que eu tenho, Marcelo Gasparini. De repente eu quero identificá-lo de uma maneira diferenciada, eu coloco Marcelo Gasparini filho. Então esse filho nada mais é que o agnome, tá? Então ele vai justamente ser acrescentado ao nome principal da pessoa nesse sentido. E, além disso, nós temos também o chamado pseudônimo. O que o pseudônimo faz? Nada mais é que um apelido, né? Só que é um apelido vulgar, que dá também como um nome artístico também, né? Então quando a pessoa se torna mais conhecida no mundo, né, no mundo afora aqui, por exemplo, vamos dizer, o cara chama. Geralmente esses artistas têm um nome esquisito, né? Eu nunca lembro o nome desses artistas, o nome principal. Mas vamos supor, o nome do como é que é o nome dele lá? O José de Camargo. De repente ele chama Gumercindo, não sei qual que é o nome dele lá, na verdade, né? Mas aí ele bota o nome artístico, como José de Camargo, e aí isso o quê? Vem a facilitar, né, a, ao chamado dele, né, pelo mundo virtual, pelo mundo artístico e assim por diante, né? Então esse Eu não lembro o nome dele também, não, mas é o um nome nome dele é esquisito. estranho. Então é isso que eu falo. Então geralmente que nem a Xuxa, né? Vamos colocar o nome mais. O nome dela é Maria das Graças, né? Mas ela é conhecida como Xuxa e ela pode até incorporar esse apelido dela também dentro do nome, do próprio nome, tá? Então o pseudônimo dá essa condição, ok? Hipocorística também é um apelido também, só que é um apelido mais íntimo, um apelido mais próximo da pessoa. De repente, né, esse vale mais para os namorados aí, né? De repente, o Francisco é chamado de Chiquinho, chamado, né, algo assim mais próximo assim, que a pessoa tem dentro da família e dentro
né, da relação mais íntima que ele tem também. Então, e por isso tem essa situação. Tá? E homonímia seria o nome das pessoas que possuem nomes iguais, são os homônimos. Então, imagina, José da Silva. Quantos José da Silva não tem aí? Né? Milhões de pessoas chamadas José da Silva. Então, esses são os homônimos, tá? Que nós chamamos, que é o homonímia. Então, são algumas denominações que nós encontramos no próprio nome da pessoa, ok? Então, são algumas situações que a gente pode encontrar nesse tipo de situação. Bom, dando sequência, então, a essa condição, deixa eu parar aqui que eu preciso mudar meu negócio aqui. Vamos colocar aqui o outro slide, só para poder me situar. Bom, diz lá, o nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações e representações que exponham ao desprezo público, tá? Quando ainda não haja o quê? Intenção difamatória. Então, vamos supor que, vamos colocar um exemplo aqui só para facilitar essa a situação, né? De repente, uma pessoa, né, tem uma relação amorosa com outra, de repente eles, né, terminam o namoro, só que mesmo assim a pessoa não fica, né, vamos dizer assim, não fica conformado com a situação de ter, né, ter perdido a namorada, o namorado nesse sentido aí. O que, que a pessoa faz então? Resolve fazer externar o amor que ele sente para essa pessoa através do quê? Através de um cartaz, através de um outdoor, seja lá o que for, e expressando esse sentimento, colocando não só o nome da pessoa, né, mas também pode colocar até a imagem dela juntamente com ele, né, expressando, fulano de tal, meu amor, sem você não sou ninguém, algo assim do gênero, tá? E de repente isso pode colocar o quê? A pessoa em situação vexatória, ridicularizada a pessoa, porque imagina, colocar uma situação dessa num cartaz ou um outdoor desse bem no meio da rotatória da cidade aqui, né? E de repente, né, todo mundo passa e fala, fulano de tal lá, né, sendo colocado, exposto em público, né, por mais que a pessoa está colocando, né, o sentimento dela. Mas de repente a outra pessoa pode se sentir ofendida, pode se sentir, né, ridicularizada, pode se sentir lesada ou algo assim do gênero. Então isso também pode ferir o seu direito da personalidade. Por mais que você não tenha essa intenção de difamá-la, não tenha intenção de colocá-la em situação vexatória, né, a pessoa pode se sentir, né, nesse sentido, constrangida. E isso é um problema também, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado, ainda mais nas mídias, né, sociais aí, né, nos WhatsApp da vida, nos Facebook, a gente começa a colocar um monte de coisa referente a alguma pessoa e de repente essa pessoa pode ser que não goste, né, se sentiu prejudicada, se sentiu lesada e algo assim do gênero. Então é isso que quer dizer justamente esse artigo, está dizendo lá, o nome da pessoa não pode ser empregado por outro, quer dizer, por outra pessoa, em publicações ou representações que exponham o quê? Ao desprezo público, né? Colocar uma situação ridicularizada, vexatória, sem o seu devido o quê? Consentimento, ainda quando não haja o quê? Intenção difamatória, mesmo que você não tenha essa intenção. Porém, a pessoa se sentiu constrangida, né? A pessoa se sentiu numa situação bastante humilhada, de repente, assim, né? Ela se sentiu dessa forma. Por quê? Porque ela não gostaria que isso acontecesse, né? Então, por mais que você tenha, né, as melhores intenções, a gente tem que tomar cuidado, né? Ainda mais, como falei, nesses grupos sociais, né, através do WhatsApp, algo do gênero, a gente começa, fulano de tal sai com ciclano, ou aconteceu isso com ela, ou ela fez isso, deixou aquilo, sem a devida o quê? Sem a devida comprovação, ou mesmo colocando ela numa situação de risco nesse sentido também, tá? Então as pessoas às vezes não sabem até o limite que isso pode, né, pode ofender a outra pessoa nesse sentido, e isso pode ocorrer depois o quê? Uma ação indenizatória contra aquele que fez justamente esse tipo de publicações. Então esse é um alerta que se faz justamente nesse artigo aí, ok? No artigo 18 diz lá, sem autorização não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial. Piorou, né? Por quê? Porque nessa condição, o que acontece? A pessoa está tirando algum proveito, né, financeiro referente ao nome da pessoa, né, e isso não pode. Então, sem o devido consentimento dessa pessoa, geralmente isso, né, pode ocorrer justamente o quê?
né? Uma ofensa sobre o direito da sua personalidade. Pode ocorrer justamente um benefício, né, de ordem financeira, né, em relação àquele que fez esse tipo de propaganda, sem o devido consentimento da pessoa, obviamente. Tá? Então, tudo que fosse expor referente a um outro indivíduo, né, tem que tomar o máximo de cuidado. Por quê? Porque isso pode reverter contrário a você mesmo, por mais que, como já foi colocado lá, mesmo que você não tenha intenção de difamá-la, mesmo que você não tenha intenção, né, de criar algum malefício, né, à exposição do nome dessa pessoa nesse sentido. Ok? Ainda mais se você tiver proveito financeiro, como no caso de propaganda comercial. Certo? Ok. Uhum. E por fim, o artigo 19, está dizendo lá, o pseudônimo, que eu já falei agora há pouco, que é o apelido, né? Adotado para atividades lícitas, né? Goza da proteção que se dá ao nome. Eu falei agora há pouco. Maria das Graças Xuxa Meneghel. E essa Xuxa, que é o apelido dela, que é o pseudônimo, é incorporado ao próprio nome. E ela vai ter o quê? A mesma proteção de respeitabilidade, né, e que se tem, que se dá ao nome nesse sentido também. Então ninguém pode sair ofendendo, ninguém pode sair denegrindo, né, o apelido que a pessoa possui, uma vez que ela está o quê? Propriamente incorporada ao nome. Quando ela se torna conhecida, ela tem esse mundo artístico, mundo, né, político, seja lá o que for, né? Então, ninguém também pode sair também, né, denegrindo o apelido que a pessoa possui, uma vez que ela se torna conhecida pelo apelido que ela tem também. Então, esse é o conceito que se dá referente a esse artigo 19 nesse sentido. Certo? Deixa eu passar para um outro aqui. Direito à imagem. Como a gente falou sobre o direito ao nome, que tem essa devida proteção que se dá ao próprio nome da pessoa, isso também vale para a imagem dela também, tá? Isso eu estou falando para você, Dani, já vale tanto para pessoa natural, pessoa física, como pessoa jurídica também, tá? Então essa questão do direito à personalidade vale tanto para um quanto para outro. Então, o direito à imagem, o que se trata sobre isso? Está dizendo lá. Sobre o direito de imagem, a Constituição prevê que é crime e o Código Civil afirma o quê? Que cabe indenização à exposição indevida, ou seja, sem autorização da pessoa. Né? Para que isso não necessita a imagem violar a intimidade ou a honra da pessoa, bastando que seja o quê? Publicada sem a sua autorização. Então, sem a devida autorização da pessoa, né, isso já incorre em crime, praticamente, tá? Ainda mais se colocar em risco, colocar em situação vexatória, ridicularizado e etc. Porque a gente faz muitos memes, né, de repente, das pessoas aí também, né? E aí que tá o problema. De repente, até onde vai o limite desses memes, né? Até onde isso pode extrapolar também a ofensa, né, que se faz à imagem que a pessoa possui perante essa publicidade, né, essa publicação dessa imagem dessa pessoa. Então a gente tem que tomar o máximo cuidado também para não ferir justamente essa condição. Caso contrário, a gente pode também responder por isso, né? Diz lá, então, direito de proteção à imagem da pessoa somente com a devida autorização do próprio indivíduo, tá? Então, somente com a própria autorização dessa própria pessoa em si, tá? Agora, existem situações que independe da vontade da pessoa também de autorizar ou não a sua divulgação dessa imagem. Por quê? Porque vai depender muito da condição que essa pessoa se encontra ou como que elas, né, elas se promove em cima dessa situação de imagem também. Por exemplo, está dizendo lá, divulgação da imagem da pessoa sem a necessidade da sua o quê? Anuência, ou seja, sem a necessidade de sua autorização. Quando é que é permitido isso, então? Bom, primeiramente, está dizendo lá, quando se tratar de pessoa conhecida, ou seja, notória, famosa, em que a divulgação da sua imagem esteja relacionada ao evento ou à programação de sua atividade. Aí coloquei até um exemplo lá. Exemplo, comício de um palanque pelo político, onde esse não poderá alegar ofensa ao seu direito de imagem, haja visto que sua divulgação está relacionada ao quê? Ao seu, né, a sua atividade, né, ao seu evento. Então, o cara é um político, né? O cara é um político. E de repente, né, agora né, vai começar as eleições de novo, né? As mentiradas para nós todos ouvirem de novo, né? E aí o que acontece? A pessoa sobe um palanque lá e começa a falar um monte de coisa lá para a população, né? Para a sociedade em si.
E as pessoas, hoje em dia, é muito fácil, né? Você pega um celular, você grava tudo que você quiser, né? E de repente o cara fala alguma besteira, ou fala qualquer coisa lá, ele se sentiu ofendido, se sentiu lesado, sei lá o quê. Só que isso não dá-lhe o direito, né, dele pleitear alguma forma indenizatória. Por quê? Porque isso faz parte da sua atividade, né? Ele foi uma situação de ordem pública, inclusive. Então, isso independe da autorização dele. Por quê? Porque uma vez que ele está em ambiente público, né, fazendo parte daquela condição, né, de publicidade, né, dentro da sua própria atividade, porque ele é um político em si, né, ele tem que lidar com o público em si, né? Isso, então, não ofende o seu direito de imagem nesse sentido. Então, nesse caso, independentemente do seu direito de ofensa, né, da sua questão lá, que ele se sentiu lesado ou prejudicado, isso praticamente, né, não tem como ele pleitear alguma forma indenizatória nesse sentido, tá? Por quê? Porque faz parte do contexto da sua atividade nesse sentido, ok? Então, independentemente, essa imagem poderá ser o quê? Divulgada nesse sentido. Além disso, né, quais são outras condições que pode ser divulgada a imagem da pessoa sem a sua anuência? Diz lá, né, no slide seguinte. Quando o quê? Necessárias à administração da justiça, a manutenção da ordem ou segurança pública, em que o interesse público prevalece sobre o interesse particular. Exemplo, cartazes divulgados pela polícia, registro da pessoa da Secretaria de Segurança Pública. Então, vamos supor, a pessoa é realmente um suspeito, é uma pessoa que está sendo procurada, né, pela polícia, de modo geral, e são divulgadas imagens dele através de cartazes, né, de procurado, essa situação toda. A pessoa não pode se sentir lesada, prejudicada por causa disso, né? Ah, mas eu não tenho ainda uma ação, né, em definitivo. Tudo bem, mas isso é uma das práticas que se tem dentro da Secretaria de Segurança Pública, né? Essa é uma das práticas que a polícia faz para justamente o quê? Averiguar se aquele fato ou não da pessoa, né, é verdadeiro ou não. Então isso pouco importa, porque isso faz parte do quê? De uma ação de ordem coletiva, quer dizer, o que prevalece nesse sentido é a supremacia do poder público nesse sentido, né? Independente do particular. Se amanhã ou depois a pessoa realmente, não, mas eu fui prejudicado, até poderá pleitear contra o Estado. Mas até então, né, o Estado é uma das atividades que o Estado tem para poder justamente o quê? Averiguar se aquela pessoa realmente fez uma conduta ilícita ou não. E um dos meios de averiguar e de encontrar essa pessoa, que uma vez que ela está, às vezes, foragida também, é através desses cartazes. Então, isso também não vai ofender o direito de imagem dessa pessoa. Tá? Também poderá ser praticado esse tipo de atitude também contra ela. Uma outra situação, quando se tratar de uma obrigação compulsória para a identificação da pessoa junto ao quê? À sociedade. Exemplo, a carteira de identidade, a carteira de motorista. Então, é uma identificação obrigatória, né? Independente da vontade da pessoa, não. Porque isso é um documento que vai realmente identificar essa pessoa perante, né, a sua imagem. Então, por mais feia que você saia a foto da carteira de identidade, isso não tem como, a gente nunca sai bonitinho mesmo, né? Porque não pode mascarar a realidade da nosso rosto. Então, isso tem que ser o quê? Tem que ser divulgado, tem que ser publicado e tem que ser, né, demonstrado nesse sentido. Então, por mais que a pessoa se sinta, não gostaria, não sei o quê, não tem, é uma ordem compulsória, é obrigatória essa situação, tá? Também tem que ser divulgado. E, por fim, eu coloquei lá também uma outra situação que pode também ocorrer essa questão da divulgação da imagem sem a devida permissão da pessoa. Diz lá, quando a pessoa faz parte de um cenário, não sendo então o indivíduo objeto da imagem, pois se pretende demonstrar o fato e não a pessoa que integra a cena. Exemplo, passaram a casa em frente à câmera sobre uma reportagem jornalística, sendo que o indivíduo não fazia parte do contexto, não podendo alegar o quê? Ofensa ao seu direito de imagem. Então, vamos supor, a pessoa. De repente, a pessoa é casada, né? E é período de carnaval. Aí ela tá lá com a esposa dentro de casa e de repente vê né, a bagunça toda na rua, tal, aquela coisa toda, a festa toda lá, né? Transcorrendo normalmente.
e dá aquela vontade de ele participar. Só que a mulher não quer. Mas aí, de repente, ele inventa qualquer desculpa. Fala, eu vou até a esquina buscar um pão e já volto. E aí passa 1 hora, 2 horas, 3 horas e o cara nunca volta. Aí a mulher já cansada, né, resolve ligar a televisão, né, para ver justamente esses eventos, né, de repente passa algum flash, alguma coisa assim, e de repente passa um indivíduo lá em frente à cama pulando carnaval. Aí a pessoa que participando do evento, ela vai se sentir lesada, prejudicada por causa disso? Não. Por quê? Porque o intuito não era demonstrar a pessoa dentro da festa, ou dentro do carnaval, ou dentro de qualquer outro, né, evento nesse sentido. Qual que era o intuito? É demonstrar justamente o quê? O fato da festa, né? O carnaval em si. Né? Se a pessoa passou na frente da câmera despercebida ou sem, né, se preocupar com, né, com a divulgação da sua imagem nesse sentido, pouco importa, porque a intenção não é focar no indivíduo em si, e sim em toda a festa, né, no contexto de toda a festa. Então, essa é uma outra situação, independentemente se a pessoa se sentiu prejudicada ou não, tá? Aí, o intuito é justamente mostrar o fato jornalístico da festa, né? Não a pessoa. Se a pessoa apareceu ou não, o problema é dela, né? Isso aconteceu muito também nos estádios de futebol, né? Muitas vezes, isso aconteceu até no Brasil, um foragido aí da Polícia Internacional, da Interpol, de repente foi localizado aqui dentro dos estádios, aqui na época da Copa, porque postava o evento, né, e de repente mostrava parte da torcida, ou a torcida dentro do estádio, e uma dessas, né, passagens da câmera acabou demonstrando um desses foragidos aí, e acabou sendo presa a pessoa, né? Falta de sorte dela, né? Bem feito também, né? Uma vez que ela está sendo procurada, né? E ela vai alegar ofensa ao seu direito de imagem? Não tem como. Não tem como. Entendeu? Então são alguns aspectos, né, que a lei fornece a divulgação da imagem sem precisar da anuência, ou seja, da autorização da pessoa para poder ser divulgada a imagem dela nesse sentido. Ok? Então eu coloquei algumas coisas só para a gente entender também que nem tudo também é proibido. Ok? Quer comentar alguma coisa? Não, tá certo. Tá Então, tudo certo, entendi. beleza. E finalizando agora nessa questão da imagem, existem situações, né, que aí se tornam proibitivas, tá? Só que essa primeira parte do artigo 20, que retrata justamente sobre o direito da imagem, fala sobre essas questões da anuência, né, que independe da anuência da pessoa. Então diz lá, artigo 20, salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça, ou a manutenção da ordem pública, tá? Até aí independe da pessoa, ok? Agora o restante não, se torna o quê? Proibitivo. O que se torna proibido? Diz lá, a divulgação de escritos, né? Por exemplo, a pessoa, geralmente isso acontece com os estudantes, né? A gente vai fazer, o professor pede para solicitar um trabalho, né, por escrito, e a pessoa coloca lá as suas ideias e bota, de repente, algumas situações lá, de algum autor, né, de algum doutrinador, algo assim do gênero, mas não cita a pessoa. Ou seja, ele incorpora aquela ideia, né, aquela frase, seja lá o que for, como se fosse dela. E isso é proibido. Por quê? Porque aí a pessoa poderá, né, corresponder a um crime. Nós chamamos de crime de plágio, né? Porque a pessoa incorporou justamente a ideia de uma outra sem a devida permissão dessa pessoa. O que caberia? Uma vez que ele vai fazer esse trabalho, ele tem que fazer justamente o quê? Nas referências, né, citar essa pessoa, né, demonstrar que aquela ideia, aquela frase, aquele texto, alguma coisa assim do gênero, não lhe pertence, mas sim foi ideia da outra pessoa, porque ele que elaborou, ele que fez justamente essa escrita, né? Então, geralmente, a gente tem que tomar esse cuidado para não incorporar algo que é de alguém para nós, porque a gente está fazendo isso de uma forma ilícita, tá? Que aí, como falei, a gente pode responder por um plágio nesse sentido, tá? Então, a gente tem que sempre citar o autor da obra, né? Citar o autor da frase e assim por diante, para não incorporar aquilo como se fosse nosso, tá? Para não responder justamente por esse crime, tá? Então, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, né? Ah, professor, eu posso gravar sua aula? Pode, se for autorizado, né, pelo professor.
Porque aquilo também, a questão da oralidade, também é o quê? Também é um trabalho, né? Também é uma obra daquele que está manifestando essa ideia também, né? As aulas que eu estou fazendo aqui, por exemplo, essas gravações aqui dessas aulas, né? Vai se tornar público, e eu que estou divulgando, né? Agora, a pessoa não pode utilizar essa minha imagem, essa minha fala, para uma outra situação totalmente desconecta daquilo que a gente está, né, com o intuito de ser de educacional, algo assim do gênero. Utilizar para uma outra forma, isso pode responder a essa pessoa por crime também, tá? A gente tem que tomar esse cuidado nesse sentido, tá? Ou a publicação, como está colocado lá, né? A exposição, a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser o quê? Proibidas a seu requerimento e sem prejuízo do quê? Da indenização que couber. Se atingir o quê? A sua honra, sua boa fama ou a respeitabilidade. Ou se destinar a fins comerciais. Quer dizer, ainda a pessoa ainda tira de proveito disso ainda, né? Tira algum dividendo, tira algum um proveito financeiro em cima disso. Isso é proibido, né? Sem a devida permissão do autor desse contexto todo, né? Dessa ideia toda, a pessoa que fizer esse tipo de ação, né? É uma ação ilícita e ela vai ter que responder por isso depois também, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado também quando a gente for divulgar não só o nome da pessoa, mas a imagem da pessoa, né, e aquilo que ela fala também, né? Se desvirtuar totalmente o contexto sem a ideia como um todo, né, isso pode ser prejudicial daquele que está sendo, né, daquele que está divulgando nesse sentido também, tá certo? E diz lá o parágrafo 1, em se tratando de morto ou de ausente, tá, são partes legítimas para requerer essa proteção quem? O cônjuge, quer dizer, o cônjuge sobrevivente, né, seja o marido ou a esposa. Os ascendentes, quem são os ascendentes? Os pais, os avós e assim por diante, né, ou os descendentes. Os descendentes são os filhos, os netos e assim vai, tá? Então, uma vez que a pessoa esteja falecida, não quer dizer que não tem que ser respeitado também essa questão do seu nome e da sua imagem também. Não, tem que ser sim. Ah, mas como é que ele vai pleitear essa forma indenizatória? Está dizendo lá, seja o cônjuge sobrevivente, né? Ou algum descendente, algum ascendente que tenha justamente essa ligação com a pessoa que está sendo ofendida, né, por ela estar falecida nesse sentido. Certo? E por fim, o artigo 21, né, está dizendo lá, a vida privada da pessoa natural é o quê? Inviolável, né? Então a privacidade dela tem que ser respeitável sempre, né? Então, e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para o quê? Impedir ou fazer cessar ato contrário a essa norma. Então, qualquer situação que fere a privacidade da pessoa, né, a intimidade da pessoa, né, isso pode ser coibida em lei, né, através de formas, né, que são necessárias, seja de uma forma indenizatória, alguma forma proibitiva, seja lá o que for, né, que a pessoa vai ter que responder por isso uma vez que foi violada a sua intimidade, né, por mais que ela seja famosa, por mais que ela, né, ela é pública, mas a parte privada dela, a sua privacidade, né, sua parte íntima nesse sentido, tem que ser devidamente o quê? Respeitado e não pode ser divulgado sem o seu devido consentimento nesse sentido. Certo? Então, Dani, só para finalizar, esse unidade 2, tá? Ela começa lá no capítulo 1º, né? Lá do Código Civil, vai falar sobre a questão da personalidade e capacidade, tá? Então, ela vai falar quais são os tipos de incapacidade, vai falar sobre a questão voltada aos ausentes também, porque no ausentes, no capítulo 3, na verdade, eu fiz um resuminho dentro das filmagens, dos slides e nossos videozinhos aí em aula, tá? Eu fiz um resuminho desse capítulo 3 através de 3 fases, que é a ausência presumida, ausência declarada e morte presumida. Que isso facilitou um monte, porque senão a gente tinha que fazer artigo por artigo. E justamente nessas 3 fases eu faço um resumo bastante sucinto, que facilita bastante esse entendimento do que se trata essa questão de ausente. Só para ilustrar, ausente é aquela pessoa que está desaparecida sem deixar qualquer paradeiro. Isso recai muito na questão de ordem sucessória, para quem, né, é destinado ao patrimônio deixado para essa pessoa em si, né?
Uma vez que a pessoa desapareceu, você, para tomar posse do patrimônio deixado por ela, tem que ser de uma forma legal. Geralmente isso acontece quando a pessoa falece, porque aí vai diretamente através da sua herança, né? Ou através de uma doação ou testamento. Mas quando isso não ocorre, a pessoa simplesmente desapareceu sem deixar nada registrado, algo por escrito, aí você tem que passar por essas fases da ausência que eu acabei de citar. Ausência presumida, ausência declarada e morte presumida. Isso vai do artigo 22 até o artigo 39. Porém, eu fiz justamente esse resuminho, né, através dos vídeos aí, tá? Que facilita justamente o entendimento desses artigos aí, sem ter que precisar passar por essas situações que eu estou citando agora há pouco para vocês aqui, né? Falei também sobre registro público e averbação, também está gravado essas aulas também aí, né, nos vídeos, não sei se você já assistiu ou não, mas está gravado, tá? E o capítulo 2 vai falar sobre direito da personalidade. Então, direito da personalidade, como você já viu, são alguns valores que pertencem ao indivíduo que não podem ser o quê? Violados, né? Tem que ser respeitados. Uma delas, o que é? A proteção ao próprio corpo, né? Que vai do artigo 1º, aliás, vai do artigo 12 até o artigo 15, né? E depois nós falamos sobre esse direito direito ao nome, depois direito à imagem, né? Então tudo isso faz parte justamente desse contexto, desse capítulo, né? Capítulo 2, sobre os direitos da personalidade da pessoa. E por fim, como foi o capítulo 3, que eu falei agora há pouco da ausência, foi aqueles 3 resuminhos que eu acabei de citar, essas 3 fases do resumo que eu passei para vocês, né? Ausência presumida, ausência declarada e morte presumida também. E com isso nós finalizamos justamente esse contexto da unidade 2, para que a gente faça então essa avaliação com vocês. Essa avaliação também vai corresponder a uma avaliação objetiva, tá? Que vai, né, justamente abranger justamente esse capítulo 2, aliás, da unidade 2, tá? Que vai do artigo 1º até o artigo 39, nesse sentido. Uma vez que essa avaliação, como eu falei agora há pouco, ela vai, né, começa hoje e vai até quarta-feira, né, até as 23h59. Porque na quinta-feira, né, logo de manhã, eu já vou liberar, então, uma outra avaliação, caso queiram, né, melhorar a nota, ou então aqueles que não fizeram ainda, seja avaliação 1 ou avaliação 2, para tentar justamente recuperar essa condição, tá? Aí vai sim, da quinta-feira até o domingo depois, para tentar fazer justamente essas 2 unidades, tá? Para facilitar justamente essa preenchimento de nota que vocês, caso queiram, né? Não é obrigatório, tá? Simplesmente só aqueles que realmente precisam ou então necessitam fazer essa outra avaliação, seja para melhorá-la, né, melhorar essa nota, ou então, se faltou fazer a avaliação 1 ou a avaliação 2, que tem a oportunidade justamente para preencher mais uma nota nesse sentido aí, tá? E é assim, na semana seguinte, que é a semana que vem, a gente inicia então a unidade 3 para a gente finalizar justamente as nossas aulas aí com vocês. Tudo bem? Tá certo, professor. Ok. Então tá. Dani, então agradeço, né, sua presença aqui, né, que você tenha uma boa semana, muita saúde. Não esqueça de Obrigado, fazer a professor também. avaliação, tá bom? Tá certo. Se você encontrar algum colega seu aí e tal, já comunica também. Eu vou deixar, lógico, né, publicado aqui no SIGA, mas, né, de repente, os acadêmicos não estão vendo, sei lá o que, né, esquecem. Mas para justamente... Porque o senhor não tá enviando o e-mail, né? Que tá do Não, que o senhor tá colocando no SIGA. não, eu mando direto no SIGA, né? Agora Aham. eu posso até enviar na questão da avaliação, posso mandar o e-mail junto ali no SIGA. Mas geralmente, como já está estabelecido essa questão dessas Uhum. nossas aulas, eu nem me preocupo com isso, porque já sabe que é obrigatório, né? Tá aqui Tá, nas aulas, nesse período. Tá bom? tá ok. Então tá bom, Dani. Então, boa semana para você, né? O Muita senhor saúde, também. tá? E não esqueça de fazer essas avaliações ou comunicar esse pessoal, se tiver, caso eu encontre algum deles aí. Ok? Tá bom. Ok. Um abraço, tudo de bom para você, tá? Tchau, o senhor também. Tchau. Tchau.